Meus amigos, a França tirou Portugal, Mbappé e companhia irão enfrentar a Espanha em uma das semifinais da Eurocopa, mas antes a gente falar o que esperar para a partida da semifinal, vamos falar um pouquinho do que foi esse Portugal 0 a 0 com a França, decidido nos pênaltis, que marca alguns fins bem claros, que mostra também e que marca também a força dessa geração francesa que já vem de algum tempo, um time que bateu o campeão da Copa do Mundo 2018, que ainda tem peças ali, como o próprio Mbappé, como o Griezmann e como o Kanté também, algumas peças já estavam naquele time. Um time que bateu em 2022 uma final de Copa do Mundo, um time que bateu agora uma semifinal e que ainda pode sonhar com mais. É um trabalho do Deschamps extremamente longevo, ele está, se não me engano, depois da Copa de 2014 ele assume, se não me engano é isso. Mostra o quanto ele tem o impacto dele nesse time, o quanto ele já sabe o que esperar de vários jogadores, como ele, por exemplo, bancou a volta do Kanté 2 anos depois. É um time que, por mais que não jogue bem, tem a capacidade de vencer. E no fim o que importa é isso. O futebol ele não é justo, senhores. Ele nunca foi. Eu já vi algumas pessoas falando no tempo que eu tive antes de começar a gravar sobre Portugal ter jogado muito melhor. Eu considero que Portugal jogou melhor, sim. Portugal teve a maior parte das principais ações, ou domínio da posse, ou encurralar o time francês dentro do seu próprio campo, a maior parte do tempo. Mas isso não define o vencedor, né? Já vi algumas pessoas que falaram que a França não jogou nada. Discordo. O primeiro tempo, acho que nenhuma das duas seleções fez um bom jogo. Foi um primeiro tempo bem de estudo entre as duas, com poucas oportunidades de chances claras, mas vindo para a segunda etapa, o jogo ele ficou muito aberto. Ambas tiveram boas oportunidades. Portugal, ele começa o segundo tempo melhor, ele passa os 20 primeiros minutos jogando mais, propondo mais, colocando a França em situações que exigiam o trabalho do manhã, que exigia o sistema defensivo muito atento, porque Portugal estava no campo da França. Mas ali a partir dos 60, a França também tem oportunidades. Pô, o corte que Rubem Dias dá no chute do Colomoni é coisa de cinema, pô. Aquilo era um gol claro. Aí, novamente, o Colomoni, inclusive um lance até parecido na movimentação dele, né, cara? Ele saindo de frente pro goleiro e a batida que ele tenta fazer também parecida, o movimento parecido com o gol que ele perde contra a Argentina na final da Copa do Mundo. Dessa vez ele tira do goleiro, o chute ia pro gol e o Rubem Dias tá ali para salvar e desviar a bola para fora. Tem boas defesas do Diogo Costa em chutes do Kanté, em chutes do Mbappé, inclusive uma nos minutos finais que o Mbappé teve tempo de parar a bola de frente pro gol e finalizar. E o goleiro de Portugal fez uma boa partida, segura Nuno Mendes muito bem. E um dos caras que a gente tem que falar principalmente, que para mim foi o melhor em campo, que é o Pepe. O que mostra muito do que foi a partida de Portugal. Por mais que ela tenha sido melhor, Portugal criou mais oportunidades claras. No segundo tempo, depois desse período que a França jogando bem, Portugal volta para o jogo e começa novamente a assumir a rédea da partida. Na prorrogação, Portugal foi mais dominante, Portugal foi o time que mais tentou. A França se recolheu no sistema defensivo e tentava muito explorar os contra-ataques em velocidade, porque é uma grande força desse time. No primeiro tempo da prorrogação, com o Mbappé ainda em campo. No segundo tempo, já só com o Dembélé, mas com o Barcola também capaz de ligar contra-ataques. Muita velocidade e que dava muito trabalho para Pepe e para Nuno Mendes por aquele lado. O Dembélé, que fez uma boa partida também. Então a tônica foi essa. A França, principalmente depois ali dos 80 e poucos minutos e na prorrogação, se retraiu. Isso não mostra que fez um péssimo jogo, que não jogou nada. Discordo, a França jogou à medida do seu modelo de jogo planejado, que das condições do que foi a partida. A França conseguiu fazer o que ela estava ali para fazer, que foi se segurar, não sofrer gols, o Manhã atuando bem, fazendo defesas importantes e tentar atacar em velocidade, só não conseguiu ser efetiva nos contra-ataques. Só que a gente tem que falar de alguns jogadores. Do lado francês, Manhã muito bem, o Saliba tem um primeiro tempo absurdo, depois ele cai um pouco na partida, até porque Portugal começa a evitar jogar no Saliba, né? Você percebe a movimentação de Portugal, o Cristiano indo sempre tentar jogadas contra o Upamecano, evitando um pouco o Saliba muito seguro na parte defensiva, e Portugal tinha poucos espaços, era um time que precisava criar mais, já que quando atacava a França estava mais retraída. A gente tem que falar do lado francês do Kanté. É absurdo, o cara não tem um pulmão, o cara tem um motor dentro dele. É sensacional o que o Kanté faz. Ele chega no segundo tempo da prorrogação e parece nem estar cansado.
O Dembélé talvez tenha sido o destaque mais positivo no ataque, o cara que mais tentou, o cara que criava chances, que ia para cima na marcação. Mbappé uma partida discreta, mas depois que ele sofre o contato no rosto, fica claro que ele sentiu, e fica nítido quando ele é substituído no intervalo da primeira prorrogação. É até um susto, porque a gente sabe que o Mbappé é o batedor oficial de pênaltis da França, mas pelo visto ele já não está aguentando a dor, ele sai imediatamente, fica colocando gelo no nariz. Depois você vê o papo pós-classificação dele com o Deschamps, e uma preocupação clara ali com a parte do nariz dele que tá com uma fratura, né? Quem não sabe que ele tá jogando com a máscara, ele tá com uma fratura no nariz e sofreu um contato no rosto, então deve ter doído realmente demais. E do lado de Portugal, foi uma partida interessante até, de jogadores como Vitinha, o próprio Rafael Leão, antes de ter cansado, mas eu acho que mesmo Portugal tendo as melhores chances no ataque, o destaque é para Nuno Mendes, uma partida extremamente interessante, pisando no ataque, com um fôlego absurdo para correr na defesa, marcando muito bem, protegendo à medida do possível contra o Dembélé. E o Pepe, cara, para mim o Pepe foi o melhor da partida. A segurança que ele teve, a partida que ele apresentou com 41 anos é absurdo, chama muito atenção. Ele é um dos caras que também me deixaria feliz de ter visto a classificação também por conta dele, porque, pô, ele sai emocionado, é claramente, aí a gente pode falar dos fins, né, que eu citei no início do vídeo, é o fim do Pepe na seleção portuguesa. Ele não deve vir para as eliminatórias, já que tem 41 anos e para 2026 é quase que inviável, e ele já tinha deixado claro que era a última Eurocopa dele. Então é um fim num altíssimo nível, numa partida dele, assim, talvez uma das melhores com a camisa da seleção, mas que termina numa desclassificação nos pênaltis. E tem o Cristiano, que também é o fim dele, né? Pelo menos a nível de Eurocopa. O Cristiano já tinha dito isso, que seria a última Eurocopa dele, será muito nítido para ele. E é uma Eurocopa diferente de todas que ele jogou, né? A sexta Eurocopa do Cristiano, ele faz gol em todas as 5 anteriores. E nessa, ele termina com uma competição na qual ele vai mal, cara. O fato é esse. O Cristiano não é mais o ponto extremamente veloz, de muita qualidade, que batia de fora e que tinha muita força física, velocidade, força na finalização. Não é. É um cara cada vez mais próximo do gol, é um cara cada vez mais que tem que ser acionado, que a bola tem que chegar pra ele. E também não vai dar pra dizer que não chegou, porque ele finalizou 23 vezes na competição. Foi o cara que mais finalizou. Nesse jogo especificamente, acho que a grande chance que chega pra ele é quando o Francisco Conceição faz jogada individual do lado direito, tira um jogador, consegue um espaço para dar o passo para ele, toca pro Cristiano na entrada da área e ele finaliza para fora. Não foi uma competição efetiva. Tem o lance, claro, do choro contra a Eslovênia, do pênalti perdido, que é extremamente difícil de ver toda aquela situação, mas no todo, os 2 primeiros jogos dele na fase de grupos foram legais, foram interessantes, dando assistência, participando mais do jogo. Depois contra a Geórgia e agora contra a Eslovênia e a França, bem menos ativo na partida, bem menos tocando na bola, mais cansado. Foram 2 prorrogações e ele acaba como o cara que mais finalizou na Eurocopa e não fez nenhum gol em nenhuma das 5 partidas. É um fim abaixo do que a carreira do Cristiano merecia, principalmente. Mas o futebol não é justo, é o que a gente cita principalmente nesse vídeo. A França no fim consegue classificação nos pênaltis, nem precisou Manhã, nem o Diogo Costa fazendo uma defesa. O Diogo Costa, que foi o herói na última disputa de pênaltis, não conseguiu pegar nenhum nesse, mas é aquilo, o pênalti é muito difícil para o goleiro, não é mérito nenhum. Ele já colocou Portugal ali nas quartas, então não tem de maneira nenhuma como crucificar ele. E a França avança para enfrentar a Espanha. Eu acho que eu vou deixar para fazer um vídeo especificamente sobre esse jogo, para a gente não tomar muito tempo, mas no fim a França enfrentará um adversário que é bem mais difícil do que Portugal e que eu acho que não deve conseguir classificação. Para mim a Espanha é a favorita, já para deixar vocês cientes. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece de conferir outro vídeo que saiu sobre Alemanha e Espanha, esse 2-1 na prorrogação. Tem vídeo aqui já no canal sobre. Até o próximo, tchau.